Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Lucas, capítulo 13, versículos de número 6, 7, 8 e 9. Grande é o Senhor. Estamos gratos a Deus por mais este momento precioso que o Senhor concede a cada um de nós que pudemos chegar até aqui, para juntos aqui louvar o Senhor, orar, buscar a intervenção de Deus sobre as nossas causas, e muitas delas entrou no nível da impossibilidade, mas a Bíblia diz em Lucas 1,37 que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O nosso Deus é o Deus do milagre, e dentro do projeto de Deus nós cremos e oramos para que esses milagres continuem se manifestando no nosso meio, tá? Capítulo de número 13, versículo de número 6 de Lucas. Diz assim o texto, e a versão de Bíblia que tem em mão diz assim, capítulo 6, eu estou usando a Almeida Revista Atualizada, tá bom? Capítulo 13, versículo 6 de Lucas diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está; se não, mandarás cortá-la. Projeta para mim, na nova versão transformadora, NVT, somente o versículo de número 8, por gentileza. NVT, o versículo 8 do capítulo 13. Na NVT, o versículo 8 diz assim, enquanto o irmão projeta aí, olha só, vamos ler todos juntos? 3, 2, 1. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais um ano, e eu cuidarei dela e a adubarei. Muito obrigado, podeis tomar os vossos assentos. E eu cuidarei dela e a adubarei. Temos aqui, nesta importante fala, a disponibilidade do jardineiro, que era quem colocava, na verdade, a mão na massa para cuidar daquela figueira estéril. Aquela figueira, ela já estava debaixo de um juízo, por causa da sua inutilidade ali, sendo ali alimentada, desfrutando de um bom ambiente, com toda a disponibilidade de nutrientes e cuidado que o dono da terra, daquela plantação tinha, através do seu agricultor, ou do seu jardineiro, fazia as podas necessárias para tirar a parte morta, fazia as limpezas necessárias. O mesmo cuidado que aquela figueira plantada no meio da vinha tinha, era o cuidado que a vinha tinha também. Então ela tinha privilégios ali naquele lugar. Mas aí o dono, ele já tinha declarado que não queria mais ocupar a sua terra inutilmente, algo improdutivo, que não gerava resultados, que frustrava a expectativa daquele dono daquela plantação. E diante daquele juízo, daquela palavra, vai lá e tira, arranca e joga fora, arranca e usa para lenha, arranca e joga na fornalha, alguma coisa no sentido. Nós percebemos aí que houve alguém que se interpôs entre a palavra de juízo e a palavra de juízo, e esse jardineiro, ele colocou aí
dá mais um tempinho, né? E se responsabilizou: eu vou tomar mais providência, eu vou cuidar dela, eu vou adubar ela, e se ela vier a produzir, bem ela estará, mas se não, pode cortar. Se a história continuasse, dava para nós saber se realmente esse projeto foi aceito, ou se esse projeto, além de ser aceito, continuou e deu certo por aquele tempo. Mas aqui a história fica em aberto. Aqui a história não acaba. Aqui essa parábola, ela não tem fim. Ela fica aí diante daqueles olhares e diante daqueles ouvidos que ouviam Jesus, como uma parábola sem um veredito final. E isso indica muita coisa para nós. Isso indica muita coisa para cada um que ouve esta parábola. Mas hoje nós queremos adentrar, e acredito que é a nossa fala última acerca desse texto. E eu enfatizei, inclusive mandei fazer o cardzinho de divulgação do culto, pautado nesse versículo 8, na Nova Versão Transformadora, que nós lemos ali, na responsabilidade, ou na chamada de responsabilidade, na intercessão do jardineiro, dizendo: deixa eu cuidar dela e a adubarei mais este ano. E na Nova Versão diz: Senhor, deixe mais um ano e eu cuidarei dela. E todos nós sabemos, mas é bom eu falar aqui, porque faz parte daquilo que o Senhor colocou em meu coração, que o verbo cuidar, cuidado, cuidar, né? O verbo cuidar, ela aponta para algumas características de uma pessoa que se dispõe a fazer, que se dispõe a agir. É um verbo de ação. E o verbo cuidar significa, olha só, tratar alguém garantindo o seu bem-estar. Cuidar é tratar alguém garantindo o seu bem-estar e inclusive garantindo a sua segurança, a sua proteção. Esse jardineiro estava dizendo assim, ó: eu vou garantir o bem-estar dessa planta por mais um tempo. Eu vou garantir o bem-estar, a segurança, o cuidado que ela precisa integral por mais um período. Então o verbo cuidar significa também garantir a preservação de algo. Ou seja, eu vou conservar ela, eu vou guardar ela, eu vou ali garantir que ela não seja destruída, que insetos invadam ela para corroer o seu tronco, que predadores externos, a proteção integral do jardineiro. Ele entendia daquilo que fazia. Então eu vou garantir tanto de predadores externos, animais, e de predadores internos, aquelas brocas que entram para comer por dentro a pessoa. E quando eu falo sempre desse assunto de a pessoa ser consumida por dentro, trata da nossa parte interna, que você às vezes não enxerga, que você às vezes não vê. Eu vejo só a tua aparência hoje aqui, né? Vocês estão aí bonitos, né? Servos e servas de Deus, vieram ao templo adorar a Deus. Eu vejo só essa parte interna, mas o Senhor, Ele contempla como é que chegou a tua estrutura interna aqui, que nível chegou as tuas emoções, qual é os embates da semana que está acirrado, que tipo de problema você está enfrentando, né? E isso te causa um peso nas tuas emoções, na parte material. Ninguém enxerga isso, mas esse jardineiro, que ele é comparado ao Senhor Jesus, diz a Bíblia Sagrada que quando alguém no meio da multidão estava lá falando baixinho para o outro, Jesus dizia: e conhecendo-lhes o coração. Ou seja, Jesus sabia exatamente o que eles estavam imaginando, pensando. O salmista trata disso e ele diz o seguinte: antes, no Salmo 139, antes da palavra chegar até a minha língua, o Senhor já tem o conhecimento de todas elas, antes mesmo de elas saírem da minha boca. Então o Senhor, Ele acompanha não só os nossos passos em tempo real, ou seja, para onde nós vamos. O Senhor onipresente, Ele está em todo lugar, mas também Ele conhece todos os nossos pensamentos e dilemas internos em tempo real. Ele sabe exatamente o que você pensou hoje, Ele sabe exatamente qual é a temporada e a estação que você está vivendo.
E se nós formos pautar pela palavra de Deus, quantas estações nós temos? Temos pelo menos umas 28 e 29 na vida. Eclesiastes capítulo de número 3. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E ali ele vai falar de várias estações que acontecem na nossa vida. Há tempo disso e há tempo daquilo. Há tempo disso e há tempo daquilo. Tem situações que dá para sorrir, tem situações que dá para juntar, mas tem situações também que é para chorar, que é para espalhar, que é difícil o negócio de suportar. E eu não sei qual tipo de estação você está vivendo, mas eu venho aqui para te dizer que o Deus que eu estou ministrando através da sua poderosa palavra é o Deus que acompanha a tua vida em tempo real. Ele sabe exatamente o que está te afligindo e Ele está aqui nesta noite para te dar conforto, consolo e te incentivar a você caminhar um pouco mais. A igreja crê nesse Deus todo-poderoso, amém? Então a palavra cuidar, quando esse jardineiro está dizendo aqui cuidar, ele está dizendo: eu vou preservar essa figueira por mais um ano, vou cuidar integralmente dela, externamente e internamente falando. Quantos se sentem cuidado pelo Senhor aí? Amém? Uma das figuras extraordinárias que Deus ele se relaciona com o seu povo, tratando de vários elementos, né? E às vezes a gente quer potencializar muito um e desfazer do outro. Mas como o nosso Deus é infinitamente sábio, o salmista vai dizer no Salmo 23: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí ele vai citar situações de cuidados específicos de um bom pastor para com as suas ovelhas, o seu rebanho. E ele vai falar situações que claramente se aplicam todos os dias da nossa vida, né? Todos os dias da nossa trajetória. E é bem provável que diante da tua vida vocês passem pelas águas tranquilas. Deitar-me faz em vez de pastos, águas tranquilas. Mas existe o vale da sombra da morte, que é uma situação extremamente grave. Ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E quando você está no vale, você não consegue enxergar muita coisa. Você não consegue enxergar perspectivas de melhoria. Você está no vale, e na sombra da morte é uma situação ainda mais difícil ainda. Mas eu quero te dizer, se você está debaixo do cuidado do Senhor, se não tiver, hoje mesmo vai para debaixo do pastoreio dele, porque o Senhor vai fazer você atravessar do outro lado, e grandes livramentos vão ser contados, testificados, porque Ele é fiel para cuidar integralmente daqueles que estão debaixo do seu cuidado. Glória a Jesus. Então, cuidar é tratar de alguém, garantir o seu bem-estar. Cuidar é garantir a preservação daquilo que está sendo cuidado. Cuidar é ocupar-se com aquilo que está sendo cuidado, é responsabilizar-se, é dedicar esforço e tempo determinado para alcançar o objetivo de cuidar, de garantir a segurança, de proteger para um determinado propósito. E a Bíblia Sagrada vai dizer, através do apóstolo Paulo, em Romanos 8,18, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Deus, Ele trabalha com propósitos e frutificação. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos perceber que o cuidado do jardineiro, ele está justamente focado em algo. Propósito. O cuidado de Deus pela nossa vida nunca vai ser por cuidar. Você que é pai e mãe sabe muito bem do que eu estou falando. Você cuida do seu filho, para o bem-estar dele, para que ele possa se desenvolver bem, mas você tem plano para a vida dele. Talvez você não tenha um plano específico, e se não tem, é bom ter, tá, irmãos? Por quê? Você tem que ser bem claro diante do teu filho, o que você espera dele. Eu não digo que você vai obrigar ele a ser, ou seguir uma profissão que ele não quer ser, mas a Bíblia Sagrada é bem taxativa, enfática em dizer, em Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 6, dizendo o seguinte, ensina, instrui o menino, a criança, no caminho, junto com ele, caminhando junto, aprendendo junto, no caminho que deve andar.
Então nós precisamos ser claro e deixar claro que nós criamos filhos como herança do Senhor para atingir propósitos específicos e o nome do Senhor ser glorificado através da vida dos nossos filhos. Nós não criamos os nossos filhos para ser jogado aí no mundão, no mundo da prostituição, no mundo dos vícios. Não, nós criamos filhos como herança do Senhor para propósitos específicos. E assim como você cria o seu, assim também Deus espera que você se submeta a criação de Deus, e debaixo dessa criação do Pai Celestial, você possa viver os propósitos e frutificar para a glória de Deus. Essa parábola, ela ensina que exatamente esse jardineiro, ele tinha um propósito para ela, ele não ia cuidar por cuidar. Olha aí para o versículo de número 8. Vamos ler de novo esse versículo. Ele, porém, respondeu, a resposta do jardineiro: Senhor, deixa ainda este ano, até, olha só o propósito, que eu escave ao seu redor e esterque ela. Olha só, verso 9: se vier a produzir ou dar fruto, olha o propósito, olha o objetivo, olha o plano que o jardineiro tinha. Olha o projeto do jardineiro: eu vou cuidar dela, naquela versão que nós lemos e que está aí, ó, eu cuidarei dela com um propósito, eu não cuidarei por cuidar. Tem muitas pessoas que acham que estão inseridos no corpo de Cristo, onde cada membro tem pelo menos um propósito no corpo, para ficar sem fazer nada, sem se comprometer com a cabeça que é Cristo. Isso não funciona, isso não é, vamos dizer assim, a verdade bíblica que nós precisamos absorver. Não, o jardineiro está dizendo: eu tenho um propósito, e um propósito de frutificação. Então, cuidado de Deus, eu vou aplicar aqui o cuidado que Jesus, o jardineiro, tem na tua vida, na vida da tua família, na vida que Ele te deu no ministério, seja você servindo de liderança, seja você servindo de pai e mãe lá, você que é papai e mamãe, seja você servindo a Deus, porque em todas as áreas precisam glorificar o nome do Senhor. Projeta aí 1 Coríntios 10, 31. Em todas as áreas o Senhor tem um objetivo de pelo menos atingir o propósito maior, que é a glorificação do nome dEle. 1 Coríntios 10, 31, projeta aí. Não tem ninguém ali, né? 1 Coríntios, vamos ler lá? E grife esse verso, eu sempre cito para os irmãos, mas é bom vocês memorizar. Havia uma bagunça muito gigantesca na igreja de Corinto, e Paulo queria estabelecer o principal objetivo pela qual os crentes poderiam viver sem ter muita contenda ali no meio dele. E uma das coisas que Paulo estabelece aí no capítulo de número 10, versículo 31 da carta aos Coríntios, na primeira carta, ele diz assim, ó, vamos todo mundo junto? Portanto, quer comais, quer bebais, que tudo... Ih, irmãos, vocês estão ruins. Fazei tudo para a glória de... Observem aí, ó, meus irmãos, quer façai, quer comais comida. Quem já comeu aí diz amém. Eita glória, que coisa boa, né? Quer bebais, quem já tomou pelo menos uma água geladinha hoje nesse calorzão diz amém. Olha aí, ó, comida e bebida, duas características da nossa condição básica como ser humano. Ninguém fica sem comer e sem beber. A água, o corpo de um adulto é composto pelo menos de 74% de água. É por isso que quando a pessoa morre, ela vai murchando, secando, porque todo aquele líquido que está no sangue, que está na função digestiva, na saliva, que está em toda parte do nosso corpo, ele vai se dissipando. Então, todo mundo come, todo mundo bebe. Necessidades básicas. Então, nessas necessidades básicas que todo mundo faz, e aí Paulo vai fechar esse pensamento dizendo, ó, quer façais qualquer outra coisa. O que ele está dizendo aí? Tudo. Ou seja, tudo que vocês vão fazer. Claro que esse tudo que vão fazer vai alcançar o seu propósito e o objetivo de Deus, que é glorificar o nome dele, se estiver claramente pautado na sua
vontade. Se tiver pautado na vontade humana, na vontade do mundo, aí não glorifica o nome do Senhor. Ele diz: façais tudo para a glória de Deus. Deus deseja ser glorificado na tua casa, em teus relacionamentos. Deus deseja ser glorificado na criação dos teus filhos. Deus deseja ser glorificado na tua atividade lá no trabalho. Como é que é lá? As pessoas estão olhando para a tua vida lá, teu comportamento, estão dizendo: glória a Deus, ó, exemplo de funcionário, ó, chega na hora certa, se precisar faz umas horinhas aí extras, né? Não é uma pessoa difícil de lidar, de conviver, né? Filho, pai, mãe, todas as áreas da nossa vida, Deus deseja ser glorificado. Quando Ele diz tudo, é tudo mesmo, qualquer outra coisa é tudo. Teus pensamentos, aquilo que você, deixa repousar sobre a tua mente, porque nós não podemos impedir que pensamentos ruins venham, mas o negócio não é isso, o negócio é o que vamos fazer quando eles vêm. Será que nós vamos falar: pode chegar que eu estou disponível para ti? E aí esse pensamento vem, e aí você fica imaginando muita coisa fora da vontade de Deus. Se vir algum tipo de pensamento, nós estamos na natureza humana, somos cheios de tendência por causa dessa natureza que herdamos. Nós precisamos repreender em nome de Jesus. Nós precisamos jogar para a lente da palavra de Deus, filtrar dentro de um projeto de Deus. Se não é bom para a tua vida, não vai ser bom se isso ser gerado dentro de você e ser consumado por teus relacionamentos familiares. Rejeita isso, deleta, exclui, foge da aparência do mal. Então Deus deseja ser glorificado através da nossa vida, e essa vida só vai acontecer, a glorificação do Senhor, se houver um cuidado de Jesus. E o cuidado de Jesus é manifesto através do propósito que Ele tem e da frutificação. O jardineiro estava dizendo: eu vou cuidar dele, eu vou cuidar dela. Ei, eu vou cuidar daquele círculo de oração lá da congregação Éfeso, mas o meu alvo é atingir um propósito para aquelas irmãs lá. Elas não estão orando de segunda a sexta no horário das 17, as que podem, só por orar. Elas estão orando para atingir um propósito meu, e isso vai ter resultados da minha parte, né? Isso vai ter sinais do que eu estou aprovando o negócio dele. Quando eu olho para o livro de segundo livro das Crônicas, capítulo de número 15, versículo 7, é uma palavra muito específica do profeta, cheio da autoridade de Deus. Deus observou o reinado de um rapaz que assumiu a responsabilidade de fazer o que era bom aos olhos do Senhor. Ele enche esse rapaz, esse profeta, do Espírito Santo, se dirige ao rei Asa e diz assim: ei, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Ou seja, você me agradou com o comportamento que você está tendo. Você está dentro de um roteiro do meu projeto para esse tempo, para essa tua liderança, para esse teu reinado. Então, dedique-se com um pouco mais de intensidade, porque você vai ter resultado. Quando Deus, na pessoa do profeta, Ele diz para Asa e para todo o povo que estava se posicionando de forma que glorifique o nome do Senhor, dentro do propósito de Deus, Ele diz: a vossa obra terá uma recompensa. E aí eu pergunto para você, se hoje, debaixo do cuidado de Jesus, né? Nós falamos aqui alguma função do pastor, que ele cuida integralmente, mas Jesus como jardineiro e você como plantação do Senhor. A Bíblia nos compara como galhos ligados na videira. Lá em Jeremias também compara como árvore. No Salmo 1, a Bíblia compara aqueles que não se sentam, não se detêm e não ficam na roda dos escarnecedores, se desvencilham das coisas que não louvam, que não estão no projeto de Deus. Ele diz: será como árvore plantada. Essa figueira, ela não caiu ali por acaso, não foi um passarinho que jogou aquela semente ali, não. Ali a Bíblia diz que essa figueira foi plantada, ela tem uma origem, ela tem um propósito ali, e o propósito do cuidado de Jesus é para que você siga a vontade de Deus e frutifique. Vemos claramente que temos uma árvore plantada, e alguém que planta, principalmente quando a árvore
ela é uma árvore que vai dar frutos deliciosos, né? Vocês alimentam a expectativa, né? Vocês alimentam a expectativa. Alguém que planta, ele precisa colher o que plantou, ou espera o resultado do seu empreendimento, né? Isso nos ensina que Deus criou cada um de nós com um propósito. Assim como a figueira, devemos dar frutos. Então o cuidado do jardineiro de Jesus sobre a vida do seu povo, da sua plantação, de cada um de nós, nas áreas que estamos inseridos, é para você viver a vontade de Deus e frutificar ali, e produzir ali. E a tua produção, ela está intimamente ligada ao cuidado de Jesus. Sabe por que tem muitas pessoas que não estão produzindo resultados que glorifiquem o nome do Senhor naquilo que eles estão fazendo hoje? Vivem estressados, sobrecarregados, cansados. Alguns, quando eles chegam a um patamar de colher aquilo que eles plantaram diante dos objetivos de Deus, já não tem força mais para colher, não? Reclamam que estão sobrecarregados. E eu falei em umas quartas-feiras atrás aí, que a única coisa que a gente pode trabalhar intensamente, se for fazendo para o Senhor, e ela não vai esgotar a gente, e ela não vai esvaziar a gente, é fazer a vontade de Deus. Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Comida satisfaz, comida enche. Então quando eu tenho certeza que eu estou no projeto de Deus, e quando eu não deixo Deus em segundo e terceiro plano, ou seja, mantenho o meu relacionamento profundo, íntimo com o Senhor, o profeta Esdras, né, o estadista, ele vai dizer lá no capítulo de número 8, quando todo o povo se sentou desde manhã cedo até o meio-dia, 6 horas ali de pé, fitados seus olhos naquilo que estava sendo dito, os obreiros ali no púlpito, um e os outros ensinando no meio do povo, de forma que o povo estava entendendo o que era a vontade de Deus, o propósito de Deus para aquele tempo ter resultado. Uma das palavras que ele diz, quando o povo começou a derramar lágrimas, o povo começou a chorar, porque ali eles estavam entendendo qual era a vontade de Deus, através da ministração da palavra de Deus. 6 horas de mensagem, o povo começou, e choro geralmente remete à ideia de tristeza, né? Choro remete à ideia de dor, de angústia. Aí aquele que estava com a oportunidade disse: ei povo, hoje não é dia de vocês chorar não, de tristeza. Hoje vocês estão ouvindo a palavra de Deus de forma que vocês compreendam qual é a vontade de Deus. Hoje é dia de alegria. E aí ele declara uma das frases que nós conhecemos, citamos e às vezes nem sabemos o porquê, mas ele diz: ó, a alegria é a vossa. Vamos citar todo mundo junto? A alegria é a vossa. Diga: a alegria do Senhor é a minha força. Diga: a alegria do Senhor é a força da minha família. A alegria do Senhor, o prazer do Senhor, diga: o prazer do Senhor é que justifica os meus relacionamentos. Quando você tiver isso no coração e viver essa vida profunda com o Senhor, pode ter certeza, tudo que acontecer no roteiro da caminhada vai ser fichinha, porque quanto mais satisfeito e alegre você estiver em Deus, as coisas aqui dessa vida não vão te tirar o prazer de viver. Então nós percebemos, irmãos, que Deus, ele trabalha com propósito. Coloca para nós Jó 42, verso de número 2, para nós finalizar aqui o primeiro ponto que evidencia o cuidado do Senhor. Quando eu estou assim, me submetendo ao cuidado do jardineiro, ao cuidado como uma planta do Senhor, eu estou no propósito e frutificando. E Deus, ele trabalha com propósito. O livro do patriarca Jó, um texto bastante conhecido, mas que claramente se enquadra aqui naquilo que nós estamos lendo. Ele diz o seguinte, Jó 42 e o verso de número 2 vai dizer o seguinte, ó: bem sei que tudo podes, e nenhum, olha o propósito aqui, nenhum
dos teus planos, propósito, projeto, pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu vi esse mesmo texto, e é bom a gente ler outras versões, para que nós consigamos aqui absorver um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós. Na Nova Versão Transformadora, a NVT, olha só, o mesmo texto, a mesma mensagem, mas em outra tradução, diz assim: sei que podes fazer todas as coisas. Isso é a resposta de Jó, e vocês conhecem o que ele viveu, né? O que ele viveu? Ele diz, ó, sei que tudo podes, sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Se Deus ele tem plano para a nossa vida, Romanos 8:28, eu já citei aqui, né? Nós estamos dentro de um propósito de Deus. Tudo o que acontece na nossa vida, diz Paulo, ele vai cooperar para que o propósito de Deus se cumpra. E Jó está dizendo, bem sei, ou sei que podes fazer todas essas coisas, e ninguém pode frustrar os seus planos. Se eu fosse aqui parafrasear naquilo que o Senhor me deu para me falar para vocês, eu ia colocar aqui, ó, dentro dessa versão aqui, ó, ninguém pode frustrar os teus planos. Além de ninguém poder frustrar os teus planos, todos podem contemplar claramente aqueles que se enquadram no projeto de Deus. Além de ninguém poder frustrar os planos de Deus, esses mesmos que tentam frustrar os planos de Deus, eles vão ter que contemplar o resultado, a frutificação dos projetos de Deus na tua vida. Então a palavra que Deus me dá para te dizer nesta oportunidade é: levante a tua mão assim, isto é profético para a tua vida. Persevera, persiste, não desanime. Existe uma colheita preparada pelo Senhor dentro de uma área da tua vida. Então não é tempo de desanimar, é tempo de levantar a cabeça, olhar e renovar-se dentro daquilo que o Senhor tem projetado e falado acerca de uma situação. O Iabacante, o Iderrebia canta: estou eu repreendendo a fúria do inimigo, estou eu tirando esse peso a mais que está, para que você continue caminhando dentro do meu roteiro, porque estou intervindo para cumprir os meus propósitos, e haverá resultados da minha parte, diz o Senhor dos Exércitos. Se a igreja acredita na palavra preciosa do Senhor, adore o nome de Jesus, porque Jesus te renova agora. O jardineiro está aqui, e aquilo que está sobrando, aquilo que está morrendo na tua vida, Ele vai cortar, não para te prejudicar, mas para que nasça uma nova realidade, para que chegue um novo tempo. Se a igreja pode glorificar a Deus, glorifique pela sua palavra. Oh, glória a Deus. Propósito do Senhor, vidas que estão no propósito do Senhor, elas frutificam. Não tem como não frutificar, irmãos, porque ninguém pode deter quando Deus resolve agir. Pode estar o mar, olha só quantos exemplos da Bíblia nós temos: o mar na frente, Faraó atrás, Deus abre o mar. Muralha de Jericó intransponível, não estava para cair de jeito nenhum. Naquela época não tinha a tecnologia de hoje, não dava para soltar uma bomba lá, não dava para dar uma patrolada naquilo lá, não existia. Os filhos de Israel eram escravos, peregrinando aí por 40 anos no deserto, imagina. Mas diante do propósito de Deus, 6 vezes em 6 dias rodearam aquela cidade por uma vez por dia. E no 7º dia, dentro do propósito de Deus, veio o resultado, veio os frutos. Aquelas muralhas que estavam parando a caminhada do povo, que davam acesso ao ponto inicial das promessas de Deus, elas vieram abaixo pelo poder e autoridade do Senhor. Deus está derrubando coisas que a tua capacidade não entende. O Iabacante, Onai e a Sébia. Então recebe a palavra de Deus, então você vai produzir para a glória de Deus, e o nome do Senhor será glorificado através e na tua vida. Se há quem acredita e pode adorar a Deus, adore o nome do Senhor. Oh, glória a Jesus. Em uma outra versão, a Nova Versão Internacional, diz assim: sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Nova tradução, linguagem de hoje, Jó 42:2 diz assim: eu conheço que para ti, olha só, aqui
É uma resposta de Jó, né? Mas a gente não, às vezes não capta, porque a gente tem preguiça de ler em outras versões. Aqui é uma declaração do próprio Jó, porque ele já tinha declarado, ó, antes, ó, eu só ouvia falar. Só ouvia falar. Antes eu só via de longe acontecer na vida de alguém. Que bênção, ó, fulano mudou. Que bênção, as coisas estão caminhando. Mas aqui ele está dizendo, ó, nessa versão, nova tradução, eu conheço, ó, eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Deus quer te dar experiência dentro do propósito de Deus, com as manifestações poderosas do Senhor. Por isso que Isaías declara, né, para nós fechar aqui e ir para um segundo ponto, debaixo do cuidado do jardineiro, Isaías 55, versículo de número 6 a seguir, eu quero ler com os irmãos. Ele vai dizer assim, ó, Isaías 55, versículo de número 6 a seguir: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus. Olha só, depois que a pessoa fez isso, se voltou a Deus, absorveu o propósito do Senhor, se converteu ao Senhor, ele vai dar aí uma justificativa, um dos motivos porque vale a pena estar sob o cuidado do jardineiro. Porque os meus pensamentos, ou seja, os meus propósitos, os meus desígnios, a minha vontade, aquilo que eu determino, designo, porque os meus pensamentos, ele está dizendo, não são os vossos pensamentos. Porque às vezes nós queremos que Deus apenas aprove aquilo que não saiu de Deus, né? Às vezes a gente vai e faz as nossas escolhas e aí traz. Geralmente acontece muito com pastor assim. A pessoa, para tomar algumas decisões, não procura a gente, né? Aí vai tomando as suas decisões, e depois que tudo ali, porque o pastor ele foi colocado por uma finalidade, orientar, né? Dar palavras do Senhor, alimentar bem o rebanho, para que o rebanho consiga aí desenvolver-se bem. Aí a pessoa vai e toma suas decisões por conta própria, fora, destoado, toda da vontade, né? E aí dá tudo errado, aí vem. E aí dá vontade de falar, mas a gente não fala não, irmão, ó, quando tu fez, tu não procurou para fazer, né? Agora que está tudo arrebentado, então vamos consertar e vamos ver se Deus tem misericórdia para que os resultados possam ser suavizados. Deus é tão bom que Ele fala, dá mais um tempinho, né? Dá mais um tempinho, talvez frutifique, talvez mude de ideia, talvez se ajuste de novo, talvez lembra-te onde caístes e volta lá. Então Jesus é tão bom. E aí ele diz, ó, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Ou seja, fala de trajetória, fala de caminhada, fala do dia a dia nosso, né? Nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. E a diferença é grande, irmãos, a diferença é gigantesca, porque às vezes a gente não tem a percepção, Gilberto, Daniel, nós não tem a percepção. Se nós tivéssemos pelo menos um pouquinho de tato nessa área, e realmente o que nós lesse, nós absorvesse, nós nunca que optaríamos andar por conta própria, nós nunca que optaríamos tomar uma decisão sem consultar a vontade de Deus. E principalmente, ó, está aqui, tudo o que nós precisamos está aqui já, é só meditar de dia e de noite. Por isso que o salmista é enfático em dizer, de dia e de noite medita. Por isso que Deus falou para Josué na nobre missão de liderar o seu povo, ó, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, tem cuidado de observar tudo que está escrito nela. E aí Isaías está fazendo uma comparação entre o projeto de Deus, de resultados, de frutificação, de crescimento espiritual, e o nosso individual, do humano, sem Deus, sem consultar a Deus. Às vezes de um crente que já foi regenerado, mas um crente carnal, que só está produzindo obra dele mesmo, da carne. Ele está dizendo, ó, assim, olha só que profundidade, assim como os céus
são mais altos do que a terra. Versículo 9: assim são os meus caminhos mais alto que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto que os vossos pensamentos. Então às vezes a gente está trocando o mínimo por aquele que é gigantesco da parte de Deus. Às vezes você tem uma visão para a tua vida, mas Deus nessa palavra está dizendo, ó, a minha visão, a diferença é extremamente gritante. Assim como o céu, está vendo o céu? Todo mundo pode ver o céu. Quantos conhecem o céu aí? Levanta a mão. Quem tem a oportunidade de ver o céu todo dia? Acho que todos, né? Alguns não tem não. Não sei se trabalha igual eu, só lá naquela salinha. Mas ó, você consegue olhar o céu, é algo natural. Isaías está dizendo, assim como o céu está muito mais elevado que a terra, assim é o meu propósito para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, para aquilo que você está fazendo hoje, mais alto. A diferença é gritante. Isaías está aqui, parece que em uma voz profética, orientando o povo a se adequar, a se alinhar, a estar procurando o Senhor, pedindo ajuda. Que se você ler outra versão, coloca outra versão do versículo 6 para você entender um pouco mais. 55:6 de Isaías, coloca na Nova Bíblia Viva, capítulo de número 55, versículo de número 6. Olha só como diz aí, na Nova Bíblia Viva, coloca, ó, busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. E olha só a parte B que diferencia dessa convencional que nós usamos, ó, peçam a sua ajuda enquanto Ele está perto. Então é só você pedir, meu irmão. Às vezes você está batendo em tanta porta fecha na tua cara. Aí você fica chateadão, oh, podia me ajudar e não me ajudou. E é ruim isso, né? E o Senhor, Ele deseja que você busque. Através do profeta Isaías, Ele está dizendo, busquem o Senhor, peçam a sua ajuda, peçam a sua direção. E Ele vai justificar por quê? Porque se vocês andar conforme os seus propósitos, a diferença é muito grande. Vocês estão vivendo muito abaixo do nível. É gigantesca a diferença. E outra justificação, versículo de número 10. Outra justificação é os resultados, ô Alejandro. Outra justificação, além de os pensamentos de Deus gritantemente ser mais elevados, os propósitos de Deus, os planos de Deus ser mais elevados que os nossos, então nós devemos olhar para os deles, muito acima dos nossos, e adequar a nossa vida a dele, porque é muito mais elevado. Ele está dizendo, eu tenho outra justificativa. Resultado, os nossos falham. E eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas geralmente acontece com muitos papais e mamães. Você já prometeu alguma coisa para o teu filho, e aí alguma situação aconteceu, imprevisto, principalmente algo que você ia presentear, dar, ou fazer, talvez uma viagem. Já aconteceu de você precisar quebrar a tua promessa, o teu plano que você tinha, e até expressou para ele a vontade, por condições, sim ou não? Todo mundo acontece isso, e dia após dia acontece isso. Os nossos planos são frustrados, porque eles estão amarrados. Eles estão amarrados em muitas condições, seja ela do tempo, seja ela das finanças, seja ela de saúde. Muita coisa amarra os planos que fazemos. Quantos pensamentos e planos foram impedidos na pandemia? Portas de comércio se fecharam, porta de igreja se fecharam. Quantas festas daquele ano de igreja projetada, às vezes até com passagens compradas de ministrantes, quantas foram frustrados, foram impedidos. E a outra justificativa para que nós vivamos o projeto de Deus debaixo do cuidado do jardineiro, é o que nós estamos propondo, né? Eu cuidarei dele. Aí coloca aí o teu nome. Eu cuidarei do Emerson, eu cuidarei do Ellison, eu cuidarei do Maicon, eu cuidarei das irmãs, eu cuidarei da família Éfeso, eu cuidarei deles, eu nutrirei eles, eu darei o suporte necessário. Para quê? Olha só, para que eles possam se enquadrar, buscar, para que eles possam pedir minha ajuda, meu socorro. E olha a outra justificativa, ó, versículo de número 10 de Isaías 55. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus. Quantos aí conhecem chuva? Levanta a mão. Quantos aí conhecem neve?
Vamos colocar aqui o sereno, quando está naquele tempo úmido, principalmente quem tem grama em casa. Aí você acorda de manhãzinha quando está muito úmido, choveu bastante à noite, e aí de manhã cedo não está nem chovendo, mas está aquilo lá cheio de água, né? E aí vai saindo o sol. Então todos nós conhecemos essa linguagem aqui, ó. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá elas não voltam. Quem já viu chuva voltar para o céu? Quem já viu chuva voltar para o céu? Ninguém, né? É algo que nós, do nosso dia a dia mesmo aqui, não tem como fugir, né? Assim como elas não voltam para lá, olha só, sem primeiro regar a terra e fecundar. Na verdade tem o processo de evaporação, né? Tem o processo, mas ninguém vê. Mas assim, antes disso, elas regam a terra, fecundam a terra e façam brotar. Olha o processo aqui, para dar a semente ao semeador e pão ao que comem. Todos nós entendemos isso. Olha a comparação. Ele vai dizer no versículo 11: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Ou seja, a primeira justificativa para você que está debaixo do cuidado do jardineiro, sendo nutrido por ele, para enquadrar-se no propósito de frutificação, é que os planos deles são muito melhores que os nossos. Os projetos deles são muito mais elevados que os nossos. Mas você tem que ter paciência e tem que ter humildade para se submeter à vontade desse Deus Todo-Poderoso. O segundo motivo é que nenhum dos seus planos e nenhuma das promessas que Ele faz para ti fica sem se cumprir. Quando Deus fala, meu irmão, aguarda o tempo de Deus, não o teu, tá? Porque existem muitos filhos mimados aí, o pai está falando, ó, vou fazer isso, e eles são muito ansiosos hoje, né? Eu não sei se você tem alguém assim, se eu prometer alguma coisa, isso é para criança, mas uma pessoa já madura na fé, fazendo biquinho para Deus, ai Deus, se tu não fazer isso, eu vou fazer aquilo, ué. Ana Júlia, se eu prometer para ela e Ana Luísa alguma coisa e não fazer, ficam no meu pé o dia inteiro. Se eu falar, vamos pro Nero, vamos ali pro Pesque Pague, tem uma piscina, meu Deus, já colocam a farda, já colocam as boias e ficam o dia inteiro lá na casa, andando e no meu pé. Sai do meu pé, chulé, eu falo para elas. Né? Então, no tempo de Deus, na hora de Deus, não é no nosso. Ele é soberano, Ele é nosso Pai, é Ele que tem a palavra de autoridade, não nós. E tem muita gente ensinando aí o contrário, que tem que colocar Deus para a parede, que tem que determinar. Não é assim. O nosso relacionamento é de filho para pai, é elevadíssimo, é de cuidado especial, mas também é de respeito, de reverência. E é por isso que a Bíblia diz, guarda o teu pé. E é por isso que quando Moisés se aproximou ali daquela imagem de um fogo consumindo a palha, mas a palha não se consumia, não virava cinza, ele chegou ali, a manifestação da presença de Deus. A voz do meio do fogo diz, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar, a terra que tu estás é terra santa. Então reverência, né? Honra ao Senhor. Então o nosso Deus, Ele trabalha desta maneira. E quantas pessoas hoje estão vivendo de acordo com sua própria condição, não estão se esforçando para se enquadrar no projeto de Deus, não se esforçam para congregar nem direito, para ouvir uma palavra como essa que vocês estão ouvindo. A gente se dedica, desde segunda-feira já começa a rabiscar alguma coisa e orar, dizendo, Deus, me dá uma mensagem, me dá uma palavra, me dá orientação para eu falar para a tua igreja. E as pessoas, ó, não estão nem aí, estão fazendo, dando lugar, às vezes é um cansaço, às vezes não digo nada quem está doente, trabalhando, mas não está nem aí, estão vivendo da sua mediocridade. Os projetos dele nunca vão viver aquilo que é elevado da parte do Senhor. Agora, quando há dedicação, quando há fidelidade, quando há enquadramento dos propósitos de Deus, pode esperar o resultado, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. A igreja acredita assim? Aleluia. Nunca esqueça isso, irmão. O dia que você pensar em viver de acordo com aquilo que você acha, fala, deixa eu ver se isso que eu acho está enquadrado na vontade de Deus, senão eu vou estar fazendo uma escolha errada. Então vamos para frente. Então o cuidado do Senhor, uma das lições que salta na parábola,
esse suporte que justifica o jardineiro dar é para propósito específico, né? E resultado, frutificação. Deus, ele não vai cuidar de você para nada. E outra coisa, Deus, ele não vai te manter aqui na terra. Às vezes você quer ficar muitos dias aqui, né? Mas só fazendo a tua vontade. Que tipo de resultado para o Senhor você está dando? Nenhum. E aí quando morre uma pessoa dessa que não faz nada por ninguém, né? Não faz nada, ninguém sente falta quase. Só faz por ele, só faz para ele, para beneficiar ele. É um sanguessuga, uma sanguessuga na vida, né? Irmãos, eu estou dizendo aqui, mas não estou me direcionando a você. Mas se for o teu caso, é bom escutar alerta também. Agora, quando morre alguém que era um servo e uma serva, ou seja, fazia isso, fazia aquilo, é uma Talita da vida. As viúvas e os órfãos chegaram aqui, olha Pedro, a roupa que ela fazia para nós, ela morreu. Pedro foi lá e orou, ela ressuscitou porque ela era servidora, ela tinha propósito. Então, vamos analisar a parábola. Então, o que justifica o cuidado? Propósito e frutificação. O que mais justifica o cuidado? O que mais justifica o Senhor dar um tempo adicional para você que me ouve aqui nesta manhã, nesta noite, para mim? O que justifica nós estar com um tempo chamado presente hoje, agora, diante de Jesus? O que justifica mais? Justifica o tempo que Ele dá para arrependimento. Existem algumas coisas que precisam ser ajustadas. E cada um de nós sabe a área que nós a cada dia precisamos melhorar. O primeiro tema do nosso pastor aqui em Rolim de Moura foi muito importante. Vocês lembram qual foi? Aquele ano que nós chegamos aqui, eu cheguei juntamente com ele. Ele começou na primeira terça-feira depois do 18 de julho que ele assumiu. Qual foi o tema, né? Do meio do ano até o final? Foi o quê? Já não quero ser igual. E a gente canta muito bonito esse hino, né? E aí passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, a gente encontra uma pessoa às vezes, uma Meire, e aí ela tem aquela dificuldade, aquele problema, e é um servo de Deus, é uma serva de Deus, e a gente encontra 10 anos depois com o mesmo problema, é a mesma dificuldade, e às vezes é algo na área que precisa ser vencido, porque prejudica o relacionamento com Deus. Mas será que Deus não trabalhou nessa área tem 10 anos? Difícil isso, né? E não é assim. A nossa vida com Jesus é uma vida que a cada dia ela melhora, né? Vai vencendo uma etapa, vai se desvencilhando de uma coisa. Sempre vai ter algumas dificuldades para nós se aproximar mais de Deus, mas vai vencendo. Mas o que justifica o Senhor, o jardineiro, falar para o dono da vinha, dá um tempinho mais para ele, dá um tempinho mais para essa figueira, é o tempo para se arrepender. Assim como o vinhadeiro intercede pelo tempo extra da figueira estéril e improdutiva, Jesus intercede por nós diante de Deus. Ele é o nosso intercessor lá no céu. Ele é o nosso intercessor. Quando eu faço alguma coisa errada, que sai fora do trilho de Deus, a justiça de Deus fala, vai lá e corrige. Aí Jesus fala, dá mais um tempinho para o Alexandre. Ele vai rever. Não, ele vai se arrepender, ele vai chorar, ele vai pedir perdão. Dá mais um tempinho para ele. Dá mais um tempinho. O que justifica o Senhor cuidar? Propósito, frutificação, tempo também para arrependimento. Porque a gente não é bom, irmãos. A gente está num processo de santificação. Às vezes esta palavra serve para alguém que precisa realmente se voltar para Deus. Arrependimento remete à ideia, estou indo para um lugar. Estou indo para esse lugar. Ouvi a palavra, alguém apareceu lá pregando e tal, alguém apareceu lá testemunhando. Eu vi uma família que vivia para o Senhor, e eu falo, o dia que eu for crente, o dia que eu servir a Deus, eu vou ser igual àquela família. Isso chamou a minha atenção. Talvez não foi num púlpito que você ouviu o evangelho, mas alguma coisa chamou a tua atenção. O Espírito Santo transformou aquela situação e fez o convite. Aí você aceitou Jesus, e aí se converteu. Conversão é isso, arrependimento é isso, dar meia volta e virar as costas, abandonar aquela prática e se voltar para Deus. Isso é arrependimento. Quando você vê alguém assim, ouvir a palavra, eu quero Jesus, e só dá essa volta aqui, ele quer viver com Deus e viver como não dá certo.
Ou tem uns que são assim, ó, me arrependi, quero Jesus, e ele faz isso, ó, uma volta de 360, voltou para o mesmo lugar. São as pessoas que se emocionam aqui, saem lá fora, mas no coração não aceitaram mesmo. Então arrependimento é virar as costas, é abandonar e se voltar para Deus. Então o tempo que o vinhadeiro, o jardineiro intercede do tempo extra pela figueira estéril, ou seja, que não estava dando resultado para o dono, que não estava cumprindo o seu propósito, que não estava frutificando, é um tempo para arrependimento. Isso nos lembra da importância de aproveitarmos o tempo presente, queridos, para nos arrependermos de nossos erros e nos voltarmos para Deus. O Evangelho, ele aparece como um Evangelho de arrependimento e perdão dos pecados. Olha só o que diz em Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 44 ao 49. Lucas, capítulo de número 24, eu vou encerrar com essa leitura que eu não quero passar do tempo. Na na NVT, tá? Nova versão transformadora. Lucas 24, 44 e 49. O tempo extra para a figueira estéril é o tempo para que ela se arrependa. Nós estamos tratando de uma figueira, mas a figueira simboliza vidas, povo, responsabilidade individual, não vai dar para chegar lá. Lucas 24, 44 na NVT diz assim: em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que na lei de Moisés disse. Jesus vivia o propósito do Pai, vivia a vontade de Deus. Os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Olha só que verdade que nós precisamos absorver. Ou seja, eu não faço a minha, eu faço a vontade do Pai. Eu não vivo a minha, eu vivo a vontade do Pai. Ele disse, versículo de número 45: então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras, e disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. 47, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamado com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Somente esse versículo. E essa mensagem que ele morreu, que ele padeceu, que ao terceiro dia ressuscitou, essa mensagem seria uma mensagem de quê? De arrependimento para o perdão dos pecados. O principal objetivo de Deus para as nossas vidas, irmãos, sinceramente, o alvo mestre do Senhor, é que nós nos arrependamos para que os nossos pecados sejam perdoados. Nos voltemos para o Cristo que morreu na cruz, mas está vivo, e sejamos perdoados. Não vai dar para avançar um pouco mais, mas diante dessas duas características que eu expressei, que debaixo do cuidado do jardineiro, cuidarei dela e adubarei, esse cuidado de investimento, de tempo, de recurso, esse cuidado, e eu falei o que é cuidar, para os irmãos, ele tem um objetivo: você viver os propósitos de Deus e frutificar, você se arrepender. E às vezes nós já se arrependemos do principal, já aceitamos a principal, mas existem áreas que precisam ser melhoradas e que precisamos entregar tudo na mão do Senhor. Tem um hino que diz: quando tudo perante o Senhor estiver. Diante do altar do Senhor, nós precisamos entregar toda a nossa estrutura. Vamos colocar de pé? Vamos orar ao Senhor. Queridos irmãos, amanhã teremos as irmãs, círculo de oração. Na sexta-feira teremos o culto como que vai ficar isso? Eu acredito que o dia que não tiver culto, o dia que tiver culto, o círculo de oração na quinta ser cancelado. Aí vocês se organizam para sexta-feira todas, para ter oportunidade. Esse culto de sexta-feira é o culto para o departamento mais ser treinado, Nós precisamos de pessoas que tenham mais um treinamento na liturgia do culto,
a gente está também formando novas pessoas aí para estar inserindo nesse contexto, né? Pessoas preparadas, elas precisam ser treinadas, né? A gente vê muito, mas faz pouco e acaba ficando tímido na hora de fazer, tá bom? Vamos orar então? Alguém no nosso meio que deseja aceitar a Cristo, reconciliar com o Senhor, está aberta a oportunidade. Talvez você, diante desta palavra de ensinamento, você identificou que precisa estar debaixo do cuidado do jardineiro, que viver da tua jeito, da tua maneira, não está dando muito certo e vai continuar sendo de ribanceira abaixo. Você está numa letargia espiritual, está procrastinando, está empurrando com a barriga aquilo que o Senhor já tem falado para você. Existe alguém nessa situação e deseja aceitar Jesus? Não? Então, que Deus dê outra oportunidade, se existe alguém aqui nessa situação. Vamos levantar a mão assim? Vamos orar por vocês e com vocês, Pai. Diante da Tua presença, diante da Tua palavra, diante desta alimentação servida, Pai, para a Tua noiva, para a Tua igreja, para todos que aqui estão, Senhor. Eu quero Te agradecer, Te louvar pela vida de cada um, Senhor, que tem fome, sede de estar, Senhor, desenvolvendo para Ti, sendo, Senhor, nutrido diante das Tuas promessas, Pai. Senhor, nós precisamos, debaixo desse cuidado que o Senhor tem por cada um de nós, Senhor, pelo ambiente que o Senhor nos plantou, precisamos, Senhor, viver os Teus propósitos, precisamos frutificar, precisamos ter resultados, Pai, que glorifiquem e autentiquem, Senhor, aquilo que declaramos e professamos, Pai. A semelhança, Senhor, de outra figueira que Jesus passou e viu só folhas verdes, aparência, Pai, mas não tinha resultado, não tinha fruto, se aproximou e amaldiçoou e ela veio a secar e padecer. Senhor, nós estamos, Senhor, aqui, nós estamos ouvindo a Tua palavra, nós estamos aprendendo que existe um tempo extra para cada um de nós, existe um intercessor diante do Teu trono, Pai, e eu Te peço, Pai, que cada um de nós entenda a necessidade, Senhor, entenda, Pai, que precisamos nos posicionar, meu Deus, que o Senhor continue cumprindo as Tuas promessas, derrubando, Senhor, os obstáculos e cercando-nos, Senhor, com o Teu muro, com a Tua proteção, com a Tua segurança, com o Teu cuidado, com o Teu investimento. O Teu Espírito Santo continue nutrindo a Tua igreja, continue, Senhor, tirando de nós aquilo que é propriamente nosso e colocando dentro de cada um de nós aquilo que nasce no Teu coração, aquilo que é da Tua vontade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Andoia canjuria rebecanjonaia sébia, me ajude a orar nesta noite, me ajude a clamar ao Senhor, diante da urgência que nós temos de nos enquadrar dentro do objetivo de Deus neste tempo do fim, nesta última hora, precisamos produzir resultados, o nome do Senhor vai ser glorificado, quando nós estivermos dentro de um projeto traçado pelo Senhor para este tempo. Precisamos renunciar à nossa vontade para viver a suprema, a soberana vontade do Senhor na nossa vida. Vai recebendo de Deus força, vai recebendo de Deus alimento da palavra, vai recebendo de Deus o renovo espiritual que você precisa. O yabacanchonaia canta, o labacanchonaia sébia, labracanchonaia sébia. Toda ferramenta levantada contra a tua vida não prosperará. Tudo aquilo que tem crescido na tua estrutura, que está fora do projeto de Deus, está repreendido em nome de Jesus. O jardineiro está passando a tesoura, o corte está acontecendo agora. Jesus vai te dar liberdade para ter um novo broto, e vai ter frutos, vai ter frutos, vai ter frutos, para a glória do nome de Jesus. Pai, continua dando, Senhor, uma continuidade de semana abençoada. Continua, Senhor, conosco, Senhor, dentro de um roteiro que o Senhor preparou para esta semana. Assim, Senhor, nós oramos e Te agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Quantos confirmam dizendo?